sabe? Aí fala assim, poxa, vai bater numa pessoa que não sabe arte marcial, e tanto é que é arma branca, você sabe disso, é arma branca. Aí eu acho que não funciona, sabe? Se for, a não ser que seja por defesa. Tá? Última instância mesmo. Última instância, legítima defesa, tudo bem. Mas uma discussão, sei lá, e bater na pessoa, dá um exemplo de trânsito, ou numa festa. Mas eu vou te dar um exemplo meu aí, mestre. Eu vou te dar um exemplo quando eu tinha 17 anos, eu estava na Praça da República, não era do Kung Fu, era da capoeira. E aí eu encontrei um moleque magrinho, e eu era office boy, então às vezes você passava e trombava um com o outro sem querer, que você estava olhando para o lado, passava uma mulher bonita, você ia olhar, você trombava com o cara, batia o ombro com o ombro. E eu bati no ombro do cara, o cara veio para cima de mim. Eu falei, baixa a bola aí, companheiro, e tal. E veio esse moleque. Aí eu olhei para o moleque menor do que eu. O moleque não batia no meu ombro, magrelo. Bem negrinho mesmo, né? Bem... preto mesmo. Aí eu, naquela época, nunca fui racista, né? E por maldade, seu preto de uma figa, blá, blá, blá. O moleque jogou o envelope no chão e veio pra cima. Eu falei, ixi, vou quebrar na porrada. Rapaz, o moleque dava uns pulos, ele dava um giro no ar, assim. Eu sei que eu tomei umas 3, 4 cacetadas e que eu fiquei desnorteado. E aí o cara da banca depois falou, né? Que o moleque lutava capoeira. Mas o moleque era bom de capoeira. E aí eu falei assim, poxa, eu tenho que treinar isso daí. Mas eu não fui treinar. Burrão, não fui treinar. Mas eu tomei uma coça daquele moleque. Moleque menor do que eu, assim. Mas eu depois que eu aprendi, eu acho que eu aprendi o verdadeiro significado das artes marciais, eu já me deparei com várias situações. E relevou. Assim, e relevou, já aconteceu no trânsito mesmo, você está dirigindo, fecha o motoqueiro, entra no ponto cego do carro, fecha, aí eu buzino, vou lá pedir desculpa. Uma vez o Sensei Tico contou uma história para a gente no tatame, que na Indianópolis ali, ele fechou o motoqueiro subiu no gramado, ele já tinha passado o carro, ele parou o carro lá, voltou para pedir desculpa para o cara, ele contou isso para a gente no tatame. Ele falou assim, pessoal, presta atenção, você fecha um motoqueiro, faz uma coisa assim, vai lá e pede desculpa. Por quê? Porque o cara, de repente, é um ganha-pão dele, o cara se machuca, acontece alguma coisa. E outra coisa também, o motoqueiro ele é muito mais rápido no trânsito. Se o cara quiser te matar, ele te mata lá dentro do carro, ele deixa você morto dentro do carro e vai embora. Verdade. Então, essa é questão de inteligência. São excelentes exemplos, né, a serem seguidos. Mas, mestre, quanto tempo durou? Nós falamos um pouquinho da sua infância, tudo bem? Teve ali os seus primos que ajudou, que você conviveu. Aí teve essas pessoas que te incentivaram. Muito bem, obrigado. Mas quanto tempo durou para você ir para a China? Foi o primeiro país que você foi? Foi. Aí você começou a pegar firme e você foi para o Ibirapuera, que nós não terminamos a parte do Ibirapuera. Então, você conseguiu entrar no Ibirapuera. Isso. E aí você passou lá no teste. E aí você já se tornou um destaque mesmo com o problema na sua perna? No judô o que aconteceu? Eu treinando lá, eu fiquei treinando lá acho que de 88, por aí, 88 e fui até... Eu fui 87, 86 e fui até 93, 94. Bastante tempo. Então aconteceu, eu entrei na equipe lá e tudo mais, mas nunca fui um judoca de destaque para ganhar medalha. Mas o meu sensei falava uma coisa muito legal. O Tico falava assim, olha, tem atletas aqui que de repente nunca vão ser campeão paulista, campeão brasileiro de judô, mas vai ser aquele atleta que ele vai levar os outros a ganharem medalha. É aquele que impulsiona, sabe, aquele raçudo que treina, e eu era esse. E eu tenho muito orgulho, assim, sabe? Eu tenho muitos amigos meus que nem eu tenho o Rodrigo, que mora hoje no Japão, faixa preta de judô, jiu-jitsu também. Você que treinou ele? E nós treinamos juntos. Treinamos juntos. Ele era garotinho, chorava muito, eu pegava uns tapas na orelha dele, vamos, rapaz, e tal, incentivou. Tinha uma outra amiga da gente também, foi campeã paulista, tinha uma menina que era bem quietinha, foi campeã mundial na Grécia, foi competir na Grécia, foi campeã mundial lá. E eu me contentava com isso, que a minha categoria era muito difícil. A minha categoria, e eu não era tão bom assim. Eu chegava, já teve competição que na época, assim, quem é do judô aí que estiver acompanhando vai saber, Shigeto Yamazaki, Luiz Omura, Nelson Mura, os caras que eu treinava na época. E eram os caras que era top de lá. O último aí mais conhecido é o Rogério Sampaio, né? Que era de Santos. Mas o Nelson Mura, o Nelson Mura eu treinava com ele. E o irmão dele,
ele foi campeão olímpico. Tinha vez que eu ia competir... Campeão olímpico? Foi. E o Julinho, pra você ter uma ideia, tinha vez que eu ia numa competição, tinha o Aurélio Miguel, aí a gente chegava lá e falava assim, eu não sei se eu vou lutar ou vou pedir autógrafo pro cara. E acabava lutando com o cara. Não, sabe? Então, mas não dá uma má sensação, tipo, se você ganhasse do cara? Não, eu ia pra cima, ninguém vai treinar lá para sobe no tatame. Mas você ia pra cima mesmo, assim, pra valer mesmo? Não, ia. Então, eu sou uma outra área que é do ramo artístico, mas uma época eu fui fazer o pessoal falava um freestyle com uma pessoa que eu admirava muito. Eu achei que eu tinha até a capacidade de mandar um pouco melhor do que ele, mas eu não fiz. Veja bem, eu achei até um pouco de prepotência da minha parte. Não estou falando que eu seria, mas pelo fato de ser ele, eu me intimidei com a presença dele, porque eu admirava o cara. Falei, esse cara é muito bom. Ô mestre, você foi o primeiro país que você foi... Não, depois eu vou perguntar da China. A sua questão na perna, você tem você manca hoje. É por causa dessa época? É da infância? Foi a paralisia cerebral. Paralisia cerebral. Mas você tem algum problema de falar sobre isso pra gente? Não. Isso foi com quantos anos? 6 meses de nascido. 6 meses de nascido. Aí a sua paralisia cerebral ficou como sequela a perna. E eu perdi a sensibilidade da perna. Pra você ter uma ideia, tinha época que no frio mesmo, podia atravessar uma agulha na panturrilha que não sentia nada. Caraca! Era muito insensível. Aí o médico falou, olha, e eu sempre sendo acompanhado, né? Falou, vai chegar uma hora que você vai ter que, se continuar perdendo a sensibilidade e ela subir, a gente vai ter que amputar para você não perder mais. Caraca! E aí eu corri esse risco. E aí eu falei assim, aí o que aconteceu? Falou assim, na lata, assim? Na lata. Rapaz! Quando eu tive tuberculose, foi a mesma coisa também. O médico não fez massagem, não. Falou, você tem isso aí, né, depois desse problema na minha perna aí. Aí aconteceu, ele chegou lá, falou assim, olha, é o seguinte, você procura algum esporte para você fazer, de repente vai te ajudar. Vai ter interessante falar isso. Uhum. Aí eu falei, tá bom, vou procurar algum esporte. Então, como era uma vez por ano que eu ia lá ter acompanhamento com ele, aí ele chegou lá, e aí, você tá mais forte, né? Tá mais saudável e tal. Tá praticando algum esporte? Falei, tô. Treinando o quê? Kung Fu, judô. O quê? Você tá maluco, rapaz? Se o cara te dá um chute, essa perna aí já tá ruim, vai ficar pior. E não foi nada disso. Aí você falou, já tomei várias bicudas nessa perna. Já tomei várias e até melhorou. E foi fazendo teste, aí depois eu troquei de médico, fui para um médico do esporte. Aí ele pegou... Foi isso que salvou, então, da sua perna não ser amputada. Aí depois ele pegou, fez vários testes e falou, se você não estivesse treinando, você não teria a perna hoje. Caraca! Ou seja, se você tivesse ficado com a opinião do primeiro médico, não estamos aqui falando mal dele, mas o primeiro diagnóstico, ela teria que ser amputada. Tanto é que isso aí me ajudou para as minhas aulas. Eu já peguei aluno que tem problema mental, problema físico, problema disso, problema que hoje muitos deles com depressão, toma remédio, isso, aquilo, outro, e os pais, eles tá no direito deles de proteger, só que protege demais, toma cuidado que meu filho é especial, é diferente e tal. Eu falo, pai, mãe, aqui todo mundo é igual. Vou tratar ele como igual a todo mundo. Eu faço assim, se eu pôr uma régua aqui, é retinho, todo mundo aqui é igual. E fica diferente, Júlio. O que acontece? Ele começa a ver a vida diferente, como ele não se olha... identifica, né? Ele não se olha, não, eu sou especial, não posso fazer. Não, ele faz. Porque eu fui assim, meu sensei, ele falou, olha, você aqui não é um para-atleta, não, você vai treinar igual todo mundo treina aí, não tinha moleza, não. Tanto é que quando eu completei 16 anos, em cima do tatame, eu consegui assentar o pé, a pele do pé rasgou, porque eu estava acostumado, né, ficar na posição alta. Quando encostei a planta do pé, rasgou, fez um corte lá, comecei a sangrar lá em cima do tatame, e foi o sangramento mais bacana da minha vida, que eu consegui apoiar o pé. E ali eu tive certeza que eu não ia mais perder minha perna. Não ia. Aquilo ali, sabe, eu chorei. Você sentiu dor? Senti muita dor, imagina. Com o corte? Porque pegou do dedão assim, rasgou, bem no peito do pé, rasgou ali. Tem uma cicatriz até hoje. E ali... eu fiquei super feliz. Caramba, sabe? Eu tô aqui imaginando 16 anos para colocar o calcanhar no chão
com firmeza, assim. Com firmeza. Então, aí a pele não aguentou, E porque... rompeu, né? Porque tá rompeu, acostumado. E com a aí, posição. aí, nossa, eu chorei, fiquei feliz. Eu cheguei contei pra ele, contei pro meu pai, pra minha mãe. Falei, que corte é esse? Eu consegui colocar o calcanhar no chão. E corri, fiz um monte de coisa. E aí, foi muito legal, sabe? A experiência foi muito boa. Eu agradeço muito ao falecido Sensei Tico, saudoso Sensei Tico, que, sabe, não me tratou como Um diferente. vamos falar o português, cara, não me tratou como um doente. Aham. Ele falou, não, você aqui é normal. E eu conheci outros também. Tinha um rapaz aqui do judô que ele era deficiente visual. Eu tenho um amigo meu do judô, o Jairo, ele faixa preta e tal, teve uma vez numa competição, ele contou pra gente, falou assim, eu fui lutar com um ceguinho lá, meu, e a gente na brincadeira, né? Vou lutar com o ceguinho lá. Aí eu falei, e ele não imaginava, falou, vou pegar leve com esse ceguinho, não derrubar de pão não, né? Marcar uns pontinhos para não ficar feio para mim. Né? Porque fala, pô, o cara é sanguinário, meu, ficar judiando do ceguinho.